Olá pessoal, mais um Lapcast começando. Hoje estamos com Alcides Scaglia, Hudson Martins e Lucas Leonardo para tratar da moral no jogo, Alcides. Veja, e esse é um tema quente, interessante e que talvez em 30 minutos a gente vai bater o recorde. Se a gente conseguir utilizar apenas 30 minutos para discutir um tema tão caro e importante, acho que para tudo o que se diz a respeito de jogo e principalmente pensando o esporte como uma manifestação de jogo. E aí, no sentido um pouco da gente começar conceituando as coisas, eu queria pedir para o Hudson que desse pontapé inicial nessa discussão, talvez pontuando qual a diferença entre ética e moral, para que a gente possa entender de que moral estamos falando. Sim, eu acho importante falar um pouquinho sobre isso e até dar um passo atrás. E eu preciso fazer isso porque, em certa medida, também eu estou sendo explorado aqui pelo meu cacoete de ter dado aula de filosofia para ensino médio durante um tempo. E eu não consigo pensar na ética e na moral desassociadas da ideia de cultura. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente pode usar como um ponto inicial. Cultura é um termo que vem, a cultura na língua portuguesa vem de um termo em alemão chamado Kultur, com K. E Kultur quer dizer cultivo. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente fala do cultivo de determinadas coisas relacionadas ao campo. Quando a gente fala de puericultura, a gente fala de determinado cultivo de coisas relacionadas ao universo das abelhas, né? E quando a gente fala de cultura, aqui no nosso contexto, a gente fala do cultivo de valores, do cultivo de crenças, do cultivo de ideias. E me parece que esse tipo de conceito nos ajuda a entender um pouco melhor o que significa o conceito de moral, o que significa o conceito de ética e como que eles se separam, né? A transição que eu posso fazer, a separação que eu posso fazer para vocês, em certa medida, é o seguinte: a ética, ela é relacional. Ou seja, a ética ela acontece dentro de um determinado grupo na relação entre as pessoas. No momento em que eu falo isso com vocês, eu estou inclusive com um artigo aqui dos professores Fernando Bárcena, o Jorge Larossa, que a gente tem usado muito, e o professor Juan Carlos Sangrá. É um artigo de 2006 chamado Pensar la Educación desde la Experiencia. Foi publicado na Revista Portuguesa de Pedagogia. E num certo momento, eles tratam exatamente do caráter ético da educação, na medida em que a educação acontece a partir da relação, que é uma relação racional, mas que é uma relação também de afeto. Então a ética é relacional. A moral, por sua vez, é em grande medida individual. Ou seja, enquanto a ética acontece na relação, a moral ela se expressa a partir do indivíduo, ela é subjetiva. Esse indivíduo que muitas vezes recebe valores do meio, mas que se expressa dentro desse meio a partir da sua percepção, a partir das suas experiências, a partir do seu olhar sobre, no caso, sobre o jogo, mas também sobre a vida vivida. Ou seja, a moral é subjetiva. Enquanto a ética acontece na relação, a moral está mais próxima do campo da subjetividade. Eu acho que a partir daqui a gente consegue começar a pensar um pouco melhor, Alcides, Lucas e Felipe, do que a gente fala quando fala de moral no jogo. Ô Hudson, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Pergunta não, pedir uma ajuda. Dá um exemplo ou fala de uma situação em relação a essa questão da ética relacional, e uma situação para ilustrar um pouco essa questão da moral subjetiva que você trouxe agora, que isso é interessante. Falo, a gente pode pensar, e aqui eu não consigo deixar de pensar no professor Manuel Sérgio, quando a gente fala que para falar de futebol eu preciso saber mais que apenas futebol, então vou dar um exemplo e para falar do jogo igualmente. Então vou dar um exemplo fora das modalidades esportivas e depois a gente retoma elas. A religião, Lucas, eu acho que é um exemplo interessante. Ou seja, se você nasce num determinado local em que a maioria absoluta das pessoas são cristãs católicas, existe uma chance bastante razoável de que você, dentro daquele contexto, seja formado como um cristão católico. E a ética vai surgir dos princípios advindos do catolicismo. Exatamente. Do ponto de vista moral, me parece que, por exemplo, uma das formas de superar essa ética posta é o camarada que, depois de determinadas leituras ou determinadas experiências ou quaisquer outras coisas desse tipo, ele decida deixar de ser cristão católico e ele passa a professar outra fé, ou ele passa inclusive a ser agnóstico, ou ele passa inclusive a ser ateu. Ou seja, nesse sentido, aqui eu acho interessante pensar
E acho que isso tem a ver com o que a gente vai abordar daqui a pouco. Ao mesmo tempo que isso é moral, isso também é ético. É ético por quê? Porque o fato de você deixar de ser cristão católico e se tornar qualquer outra coisa, recebe uma influência do meio. Está relacionado com determinadas experiências que você teve. Mas em certa medida é moral porque expressa a sua subjetividade, ou seja, é um tremor causado pelo meio em você, e isso gera uma resposta sua, no caso de abdicar da prática cristã católica, vamos dizer assim. Isso me faz pensar um pouco, né? Eu tenho lido um pouquinho sobre a questão da moral e eu vejo que o conceito de moral ele também passa por algumas, eu não sei se eu posso dizer evolução ou ressignificações a partir do momento que também o pensamento vai mudando, né? Eu estava dando uma lida num texto do Yves de Lattaille e ele fala sobre a moral kantiana, que ele expressa como algo do sujeito, do indivíduo, que é uma espécie de uma condição obrigatória, é uma coisa dele, né? E depois ele vai trazendo outros conceitos que vai passando pela ideia da moral enquanto uma escolha. Então não é necessariamente aquilo, eu moralmente faço escolhas, né? E aí parece que entra num círculo vicioso, Hudson, Luiz, Alcides, eu pelo menos eu refleti dessa maneira, de quem veio primeiro, né? Se os padrões culturais que colocam pra gente uma série de valores e aquilo me alimenta enquanto indivíduo e me faz, enfim, faz eu me adequar àquele ambiente, posturas morais que sejam de acordo com aquilo, né? Ou se é a moral que constrói a questão da cultura, né? Os valores individuais, quando colocados coletivamente, que constrói os padrões culturais. Mas aí eu acho que eu penso, lendo, ouvindo você falar agora, só que eu tendo muito mais a pensar a moral como algo que permite a escolha, porque se não me permitisse escolher, não me permitiria, por exemplo, abandonar uma fé em função de outra. Eu, entre aspas, negar aquilo que o aspecto cultural se estabeleceu, né, socialmente na minha vida e buscar outros caminhos, se a moral fosse alguma coisa formada, determinada na pessoa, né? Então, eu acho que é por aí que eu penso a questão da moral. A moral, ela vai ser a minha possibilidade de fazer escolhas que podem ser ou podem manter o que está colocado culturalmente, talvez pela ética, como você trouxe agora, ou que possa gerar rupturas, né? Eu não sei se é por aí. Sim, o Lucas, não que eu seja um expert no assunto, como vocês têm estudado com mais profundidade isso, como o Hudson tem isso na sua formação, mas isso remete a uma perspectiva de pensar o papel da educação nesse processo, que é exatamente o papel da emancipação, no sentido de que quando eu consigo ler toda essa ética que muitas vezes me é imposta, quando eu não consigo refletir sobre ela, eu não consigo tomar decisões, eu não consigo fazer escolhas, porque essas escolhas são dadas para que eu apenas a siga, exatamente nessa perspectiva desses princípios éticos que estabelecem uma moral, e a gente acaba vivendo essa perspectiva, principalmente atual, do politicamente correto, que me irrita numa grande medida, né? A ideia de que você tem que fazer as coisas para que os outros vejam e te julguem como aquele que está vivendo segundo os princípios éticos estabelecidos por alguém ou por uma cultura da qual eu faço parte, mas em que medida eu estou sendo um sujeito nessa cultura ou somente um passageiro que está sendo guiado por aquilo que a cultura mais hegemônica ou aqueles que dominam ou aqueles que oprimem, para usar uma perspectiva freiriana, que estabelece condutas que eu tenho que seguir, né? E isso nos remete muito a uma questão, já que a nossa discussão está no campo do esporte, a começar a pensar em trazer essa discussão da ética e da moral exatamente para a lógica do esporte. Como que jogadores respondem tanto ao jogo quanto às entrevistas, exatamente no meio de perguntas que são
quase que repetidas constantemente, e depois o jogador meio que responde sempre a mesma coisa. E quando alguém fala alguma coisa de diferente, parece que isso é motivo ou causa uma celeuma gigantesca, tanto na sua fala quanto nas suas ações do jogo. E aí talvez a gente possa remeter a alguns exemplos, como foi o próprio exemplo daquele jogador do São Paulo, o Rodrigo Caio, se não estou enganado. Hoje no Flamengo, né? Que hoje está no Flamengo, era jogador do São Paulo na época do acontecido, que causou um alvoroço em todo mundo, quer seja torcedores, jornalistas e próprios jogadores, que nos remete a discutir, por exemplo, a questão do fair play. O fair play faz parte do jogo ou não faz parte do jogo? Essa questão não é dada a oportunidade do atleta se expor, como essa oportunidade é tolhida. E aí os questionamentos, principalmente da parte dos jornalistas, são que os jogadores de hoje não possuem personalidade, entre aspas, né? Não são críticos, não se expõem, mas ao se exporem eles são tolhidos, vitimados. Pensando no fair play, ele é visto como o primeiro mandamento do Código de Ética da FIFA. E o que de fato, é uma inquietação que eu tenho, o que de fato faz pensar o que é fair play? Que a gente julga como jogo bonito, jogo limpo. Essa atitude do Rodrigo Caio em se auto-apontar como o causador da falta é visto como uma atitude de fair play. Por quê? Eu me lembro Por que causa indignação no meio do futebol e no tênis? Isso é, na verdade, aplaudido quando um jogador aponta algo que o juiz errou, né? E no meio do tênis, o jogador é colocado como alguém muito bem visto. E no caso do futebol foi exatamente o contrário. Ou seja, o que é essa discussão? A inquietação que eu tenho... Eu posso dar uma opinião aí sobre isso, rapidinha? Claro. Alcides, eu acho que é o seguinte... Vamos pensar os dois contextos. O Rodrigo Caio falar que foi o causador da falta não causaria nenhum tipo de problema se essa falta não desse para ele o cartão amarelo que deu para ele a suspensão para o próximo jogo. O contexto, a situação agravou o olhar das pessoas sobre aquilo. E quando você fala do tênis, Alcides, independentemente do aplauso da plateia ou das pessoas criticarem o Rodrigo Caio, ponto para as duas situações não é do jogo, é externo, Alcides. Porque é o seguinte, a pessoa falar que a bola foi dentro ou foi fora, mudando a decisão do árbitro, ou o Rodrigo Caio falando que o cartão era para ele, não para um companheiro de equipe dele, eu acho que entra um pouco naquilo que o Hudson falou. Traz um pouco daquilo que socialmente se espera e que faz com que a pessoa pense se aquilo deve ser feito ou não na hora do jogo, a pessoa faz, e o aplauso de fora reforça, ou a crítica de fora inibe a ação. Eu não sei se essa é uma situação que faz parte do jogo, mas isso é uma situação que parte do indivíduo e que gera uma repercussão externa e que parte do indivíduo por causa das influências externas dos códigos morais e sociais que vêm de fora. Por exemplo, a FIFA cria um código de ética para que faça o fair play ser analisado, observado, aceito. Por que ele tem que criar um código de ética? Porque no jogo isso não está posto. Então o fair play, ele não é uma ação inerente ao jogar. Eu vou dar mais um exemplo para cutucar isso aí. Eu não sei quando é que as pessoas vão ouvir esse áudio, mas no dia 2 de outubro de 2019, Flamengo e Grêmio jogavam pelo primeiro jogo da Libertadores, né, semifinal, e o Grêmio empata o jogo num lance em que lá no ataque o Felipe Luiz cai machucado, ninguém pensou em jogar a bola para lateral, o Grêmio faz um contra-ataque ou estrutura um ataque bem rápido, organizado, aproveitando a falha nas costas do Felipe Luiz no lado direito do ataque dele e faz o gol. E o cara tava caído no campo de ataque lá, foi atendido, foi substituído porque lesionou e ninguém jogou a bola para fora. Não houve ali nenhum pensamento do código de ética da FIFA em relação à situação do jogador. E o Grêmio foi lá e empatou o jogo. Não colocou a bola para fora para atender o jogador. Então, assim, o jogo continua. Se eu executo uma ação de fair play ou não, isso não para o jogo.
né? Então eu acho que esse tipo de situação como fair play, ela não é do jogo, mas ela é algo que vem de fora, pelo indivíduo que joga, porque o jogador ele é um sujeito social e também o jogador do jogo, e ele não é constitutivo do jogo, ele não faz parte da regra do jogo. Isso me faz remeter a outra situação, indo ao encontro da fala do Lucas. Falando de código de ética da FIFA, na Copa do Mundo de 98, os mais novos não sei se vão se recordar, houve uma situação parecida, um atleta francês machucado, o Rivaldo, então, nosso camisa 10, colocou a bola para fora e o Edmundo, revoltado, disse: fair play, isso aqui é a Copa do Mundo. Quais situações o fair play é válido? Em que medida o jogador se vê confortável para interpretar o jogo e suspender esses fins e interesses individuais? Numa Copa do Mundo vale tudo e num campeonato paulista de terceira divisão não valeria? Qual a importância que esse sujeito dá para o jogo e, como o Lucas muito bem falou, o contexto na qual ele está inserido, o quão esse contexto influencia para que ele passe a não respeitar essas regras do jogo, essas regras que estão de alguma maneira implícitas. É uma discussão que a gente precisa ter e que particularmente não me vem uma resposta muito clara, né? E quando a gente pode suspender de fato esses interesses, esses fins que nós temos. Em suma, para ganhar vale de fato tudo. Há momento pro fair play? Exato. Né? Acho que esse é o ponto. Quando não influencia o resultado, eu posso, é bonito e tenho que usar o fair play. Quando influencia o resultado, não, se vai suspender o jogador, se vai alterar o resultado, se é Copa do Mundo, não vale ser fair play, né? Eu acho que aí remete a uma perspectiva interessante que o Lucas traz, que é o fair play não necessariamente é regra do jogo. Ele está no jogador, que o jogador está na sociedade, regido por princípios éticos como esse código de ética da FIFA. Porém, ele faz escolhas. Há uma questão dessa moral que ele traz para o jogo. Então, teremos alguns jogadores que têm mais moral, menos moral. Eu acho que isso não necessariamente é o ponto. Mas, talvez, o que e como reger ou pensar ou refletir sobre essa questão da moral no jogo, já que ela é tão cara para nossa sociedade. E tem uma coisa interessante que eu gostaria de trazer para vocês, que é o seguinte, e eu inclusive quando dava aula disso eu cobrava muito dos meninos a ideia de que ética não é sinônimo de ser bonzinho. Existe uma diferença entre uma coisa e outra, né? Quando a gente fala em ética, acho interessante que retomar, inclusive, vários de vocês que são mais próximos das ciências humanas vão se lembrar de um autor fundamental chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel tem um livro publicado em 1513, Maquiavel é um autor renascentista, né? Chamado O Príncipe. E nesse livro Maquiavel apresenta dois conceitos muito interessantes, que são o conceito de fortuna relacionada à roda da fortuna, né, a sorte, mas o conceito que eu queria discutir aqui que é o conceito de virtude. Virtude para o Maquiavel significa que o ethos, E-T-H-O-S, é a palavra que dá origem à palavra ética da nossa língua portuguesa. O ethos do príncipe é deslocável, ou seja, ao contrário do que se dizia na época, o príncipe não é um enviado de Deus e o príncipe tem o direito de ser bom quando ele assim julga necessário e ser, entre aspas, mal quando ele assim julgar necessário, né? A ética do príncipe, ela depende muito mais da necessidade do povo, ou seja, ele pode ser bom ou mal de acordo com a necessidade do povo, mas ele pode. Ele determina a ética. Ele determina a ética, mais ou menos isso. Quando eu digo isso, eu quero primeiro fazer um apontamento de que a ética não significa ser, entre aspas, bom, que inclusive esse bom, a meu ver, ele tem aí alguns traços do cristianismo sobre o qual a gente falou agora há pouco e do qual nós somos herdeiros, mas especialmente porque, por exemplo, o treinador que fala para a equipe dele não seguir regras de fair play, esse cara provavelmente vai ser criticado até que se diga chega. Mas esse cara não é necessariamente, entre aspas, mal ou não é ruim. Ele tem uma ética própria. Assim como os criminosos em geral, eles não são, abre aspas, antiéticos. O professor Mário Sérgio Cortella tem um livro interessante sobre isso, cujo título vai me fugir agora, mas eu li esse livro pedido emprestado para o Alcides, em que ele traz essa ideia da diferença do antiético e do aético, né?
É muito complicado você dizer que alguém é antiético, porque quando você diz isso, você dá a entender que a pessoa não tem ética, mas é o contrário, a pessoa tem uma ética diferente da sua. Não existe uma ética só. Não existe uma ética universal, exatamente. É mais ou menos... Apesar das pessoas quererem achar que tem. Exatamente. E aí eu acho interessante pensar duas situações, para ser mais breve aqui. No caso do Rodrigo Caio, ele é criticado porque, por um lado, ele foi, entre aspas, usando o termo do senso comum, ético, porque ele contribuiu com o código de ética da FIFA, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele é criticado porque na ética do futebol, especialmente praticado no Brasil, esse tipo de conduta é a conduta do, entre aspas, perdedor, é a conduta do, abre aspas, zagueiro de condomínio, que é o que ele era chamado na época, e quando a gente grava esse podcast, ninguém mais chama ele de zagueiro de condomínio, embora ele jogue num clube que talvez tenha uma exigência comportamental até diferente do São Paulo, que é o Flamengo. Ou seja, se ele fosse um zagueiro de condomínio, talvez ele apanhasse muito mais hoje no Flamengo do que já apanhava no São Paulo. E pelo contrário, é um jogador, a meu ver, de muito bom nível, que naquele momento, provavelmente numa ação instintiva, pelos valores que ele tem e pela visão que ele tem do mundo, ele tomou aquela decisão. Esse é um ponto. O caso do jogo de tênis que você citou é muito emblemático, por ser uma modalidade que me agrada muito também, porque existem duas situações aqui que eu só queria deixar para reflexão. No tênis, em 2019, quando nós gravamos esse podcast, no dia 3 de outubro, só existe um piso em que a opinião do jogador é levada em conta para marcar se a bola foi dentro ou não, que é o piso de saibro. Ou seja, porque a bola deixa a marca, né? Se a bola triscou na linha, é dentro, ponto, acabou. E o jogador, ele tem, inclusive, a autoridade, vamos dizer assim, para passar o pé por sobre a marca e dizer que a bola foi dentro, né? Isso não acontece em nenhum dos outros pisos, mas em razão da influência tecnológica, que agora diz com uma precisão de 90 e poucos %. Já há casos comprovados em que a própria tecnologia não deu conta da marcação, de se a bola foi dentro ou não. Mas eu me lembro aqui de uma situação do jogador chamado Andy Roddick, que já se aposentou, que num jogo, salvo engano meu, no Masters 1000, que é a segunda categoria de campeonato de torneios mais importantes de tênis, ele vencia o jogo, se eu não me engano, por 6-5, tinha um match point a favor dele. Houve uma situação em que a bola foi dada como fora e ele ganharia o jogo, ele marcou a bola como dentro e na sequência ele perdeu o jogo, na continuidade. E depois ele foi perguntado sobre isso, o Roddick já era um cara meio polêmico, e ele deu, se eu não me engano, uma declaração meio tentando contemporizar, isso faz parte, não sei o quê. Eu digo isso porque o Lucas disse nas entrelinhas e eu concordo, o fair play, a meu ver, em ambiente de jogo, ele é estritamente situacional. Traduzindo, quando você está ganhando, a chance de você ter condutas de fair play é X. Quando você está perdendo, a exemplo que o Lucas deu do gol do Grêmio contra o Flamengo na semifinal da Libertadores, a chance de você ter condutas de fair play é Y. Tomar a decisão Y, a meu ver, não faz o camarada ser menos ético. Muito pelo contrário, e acho que esse é um ponto de debate que a gente pode avançar um pouquinho mais. Posso falar, você falou do Cortella? O Cortella tem um livro chamado Educação, Conveniência e Ética. E eu acho que a palavra conveniente, ela vai ao encontro do que o Alcides falou lá no começo, que é a questão de você agir pelo fato de querer ser aceito dentro dos códigos que estão postos, né? E aí a gente entra, talvez, essa questão da conveniência. É conveniente ser ético agora? É conveniente ser ético não, né? Aceitar a ética que me é posta? É conveniente eu tomar uma decisão X no jogo? Que é também a questão do moralismo, né? Eu acho que ele é diferente de moral, né? É quando a gente começa a agir, por exemplo, por que o Edmundo falou aquilo pro Rivaldo? Provavelmente não era conveniente para a seleção brasileira fazer aquilo naquele momento, e o Rivaldo foi extremamente moralista. Aquilo não foi uma atitude moral do Rivaldo, aquilo foi o que o Alcides falou lá atrás. O cara tá tão inserido dentro de um contexto de cultura que coloca que aquilo tem que ser feito, que ele não se emancipa. E aí parece contraditório, mas se a gente pensa no jogo, nem todo momento parece, né, pelo que a gente está conversando, nem todo momento parece conveniente para um dos lados que joga atender ao que se espera, porque aquilo pode não levar ele a conquistar o objetivo do jogo. E aí a gente entra num debate que eu acho que vai desse encontro que você acabou de falar sobre o jogador do tênis. Conveniência. Será que a atitude moral ela é conveniente em alguns momentos e em outros não? Será que o fato de um atleta não jogar a bola para lateral, para devolver a posse de bola para outra equipe, para atender um jogador que está lesionado, é sempre imoral?
se eu faço por fazer, eu não tô tendo uma atitude moral, eu tô fazendo simplesmente uma cópia que é posto pra mim, agindo sem refletir sobre o momento e deixo de cumprir com o momento uma coisa que me é importante no jogo. E aí a gente entra nesse nível, mas será que isso é bom fazer? Será que isso não é bom fazer? E aí, bom ou mal, né, entre aspas, como o Hudson falou, e eu acho que a palavra conveniência é importante pro debate. Eu queria fazer uma provocação sobre essa conveniência com uma situação ocorrida em outro esporte. O Hudson citou que é conveniente, talvez, para o time ou para o atleta que esteja ganhando, fazer o fair play. E aí a gente está se aproximando muito em debater o fair play pelo excesso de competitividade. E o fair play, quando essa competitividade deixa de existir. Por exemplo, quando um piloto de Fórmula 1 está à frente, está em primeiro lugar e é muito próximo ali da linha de chegada, ele deixa o companheiro de equipe passar para ganhar a corrida. Claro que eu estou falando de uma situação que já ocorreu, acho que os mais antigos se lembram, o Rubens Barrichello, quando corria na Ferrari, deixou o Schumacher ganhar uma corrida na Áustria em 2002. Isso é excesso de fair play? O que é isso? Isso é moral? Isso é ético? Abrir mão da própria competitividade também é algo que requer alguma discussão. No mesmo momento em que se discute quanto as situações nos limitam a abrir mão desses interesses individuais, até que ponto também essa não competitividade afeta o fair play? Eu gosto dessa provocação, Luiz, e eu gostaria de ampliar essa provocação no seguinte sentido: não existirá no jogo, exatamente pela sua característica indomável, sua perspectiva dele ser totalmente incontrolável, e isso assusta as pessoas, né? Que não dá pra gente chegar a uma conclusão de como colocar fair play na regra, de como estabelecer que todos os jogadores a todos os momentos precisam atender a uma determinada ética, já que não existe uma única ética. E no momento em que a gente regrar isso e estabelecer uma única regra, ou seja, uma única ética, nós destruímos a perspectiva do jogo. Nós acabamos com o jogo. Não há possibilidade do jogo se manter. Aí talvez acabou o jogo como um todo. Vocês concordam com isso? Sim, e eu gostaria de fazer um adendo que eu acho interessante. O Alcides até anotou aqui enquanto o Lucas falava a palavra conveniente. E da palavra conveniente a gente pode tirar um passo muito interessante, que é o seguinte: da mesma forma como o fair play representa uma espécie de convenção dentro da modalidade ou das modalidades esportivas em geral, do futebol em particular, né, que foi o exemplo que a gente se alongou aqui um pouquinho mais, esse fair play também reflete uma série de convenções sociais que nos foram ensinadas desde a mais tenra idade. Ou seja, se eu me sento a uma mesa com pessoas desconhecidas ou não, e eu começo a mastigar com a boca aberta, eu vou ser provavelmente alvo de algum tipo de gozação, porque está colocado como uma convenção social que quando você se senta à mesa com pessoas, você mastiga de boca fechada. Ponto final, né? Não pode colocar o cotovelo na mesa. Você não pode colocar o cotovelo na mesa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então aqui tem pelo menos duas questões que são interessantes. Uma, esses valores refletem os ideais de quem? Porque se eu me sentar à mesa hoje e eu começar a mastigar como se fosse uma vaca, isso não quer dizer que eu tenha os valores de um camarada que deve ser marginalizado socialmente. Talvez o máximo que possa dizer é que eu não tenho comigo, naquele momento que eu estou mastigando igual uma vaca, os valores de uma certa burguesia que talvez estejam colocados aí. Esse é um ponto. Quando a gente olha isso para as modalidades esportivas, a gente começa a encontrar coisas muito interessantes. Por exemplo, no tênis, se eu sou um jogador de tênis, acabou o jogo, eu fiquei pé da vida com o árbitro e eu saio sem cumprimentar a arbitragem e o meu adversário, eu sou taxado como, inclusive é passível de punição, se eu não me engano, pela ATP. Posso aqui citar um exemplo, que é o que me ocorre agora. Uma atleta hoje famosíssima chamada Serena Williams,
na semifinal de Roland Garros, diria com alguma hesitação, 2003, contra Justine Henin, hoje já aposentada, belga. A Serena Williams saiu e cumprimentou a Henin. E isso, para a ética do tênis, é inaceitável. Da mesma forma no futebol, você quer ver um exemplo interessante que me ocorre aqui agora? O Neymar contra o Atlético Clube de Bilbao na final da Copa do Rei de 2014, se eu não me engano. Vocês são bons de memória, hein? O Barcelona ganhando o jogo de 3-1, o Neymar recebe uma bola no último terço do campo, próximo da bandeirinha de escanteio, e ele dá uma carretilha no jogador do Atlético, com o jogo já ganho. E aquilo gera um alvoroço da parte dos jogadores do Atlético e dos jogadores do Barcelona, se eu não me engano, o Xavi depois chamou a atenção dele, porque para a ética estabelecida no futebol espanhol, a situação de ganhar um jogo de 3-1 faltando 2 minutos para acabar o jogo não comporta um drible que no fim das contas não deu em nada. Mas para a ética do jogador brasileiro e para a moral, aliás, para a ética dos brasileiros em geral e para a moral do jogador brasileiro e do Neymar em específico, o drible é uma ferramenta muito interessante, muito constitutiva de quem ele é. Ou seja, encontrar o meio termo nesse tipo de situação é realmente muito difícil. O que me leva a crer, e aqui eu termino a minha fala, que uma das formas de encarar essa situação é através daquilo que eu aprendi aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas, onde a gente grava esse podcast agora, com o professor Mauro Cardoso Simões, professor de ética, diga-se, que traz o conceito da ética prima facie. Prima facie, prima como se fala, face, F-A-C-I-E. Ética prima facie é aquele tipo de valores que você carrega que são deslocáveis. Ou seja, tem determinados valores que você não abre mão. Eles são inegociáveis. São inegociáveis, né? Eu não estou disposto a tirar a vida de ninguém. Eu não estou disposto a agredir ninguém. Eu não estou disposto a não sei o quê. Esses valores são inegociáveis. Eu estou disposto a não colocar a bola para fora se meu time estiver perdendo por 1-0, porque talvez ali eu tenha a chance de empatar o jogo. Esse é o valor negociável. Então talvez a ética prima facie, eu diria sem muita segurança que os nossos amigos do direito dominam esse conceito muito mais, talvez ela seja um caminho interessante para a gente caminhar na discussão sobre fair play. Gosto dessa reflexão, acho uma reflexão interessante, porque se nós caminharmos para o lado oposto, que seria uma perspectiva mais legalista de colocar tudo na regra, que infelizmente é o que nós estamos vivendo atualmente na sociedade, né? Tudo tem que ser extremamente regrado, né? E passível de punição, que as pessoas acabam não percebendo o quanto elas estão sendo levadas por um pensamento que não necessariamente é o dela, que é imposto a ela, e ela simplesmente, com a cabeça baixa, segue aquilo dentro de uma perspectiva de que isso levará as pessoas a conseguirem viver em paz, viver bem. Um exemplo disso, não para fugir muito do tema, é o que as pessoas estão fazendo hoje, abrindo mão da sua privacidade, permitindo que se tenha câmeras em todos os locais, e você acha que isso é normal, é tranquilo, porque as pessoas estão pensando na sua segurança. Enquanto que eu, alienado, acreditando que só existe pessoas que estão sendo regradas por essa ética universal, que é uma ética que prima pela segurança de todos, outras pessoas estão usando exatamente da sua privacidade para te usar, para te abusar, para fazer com que você simplesmente seja totalmente manipulado. A gente cai numa submissão àquele ideal de processo civilizatório do Norbert Elias, bem lembrado. A repugnação de certos comportamentos sem levar necessariamente em consideração a cultura de determinadas pessoas. Esse exemplo que o Hudson deu do Neymar é muito claro. Só queria, pra gente ir tomando o caminho do fim, retomar um pouquinho dos valores do fair play, de onde eles podem ter sido derivados. Uma das teorias que se tem para isso é um contexto inglês, nas lutas haviam muitas apostas, e aí eu questiono também a legalidade, o quão moral, o quão ética são as apostas, e que para que se tivesse condições igualitárias, os jogadores imersos no jogo teriam de ceder algumas coisas, teriam de jogar limpo, teriam de fazer o fair play. Lucas, você está presente ainda? Pensando em muitas coisas aqui, está sendo muito interessante a conversa. E eu sei que a gente não tem tempo para avançar,
mas eu refleti muito sobre o papel da moral, da ética. Surgiram alguns termos interessantes: moral, ética, valores, né, que também é outra questão que o Hudson trouxe agora. E eu fico pensando naquela sua indagação se isso faz parte ou não do jogo. E aí eu refleti sobre o papel do treinador. No meu caso, né, como é a área que eu estudo, que eu atuo, que atuei, que sou apaixonado, o treinador de crianças e jovens, né? Será que o treinador de crianças e jovens tem que jogar o jogo que está em quadra, no sentido de vencer o jogo, mesmo que para isso eu deixe de pôr uma bola para lateral para atender uma criança da outra equipe que está machucada? Será que ele do lado de fora não é esse crivo social e, portanto, será que não é ali que habita o sentido da pedagogia do esporte enquanto área de atuação, de conhecimento, de produção de saberes e de aplicação principalmente, né? Será que o jogo desse treinador é um jogo diferente do jogo que está dentro do campo? Uma criança que continua o jogo sem se preocupar com o adversário machucado, faz o gol da vitória, ela não está fazendo nada de errado dentro do jogo, né? Ela não está indo contra o que constitui o jogo. Mas será que eu, enquanto um crivo social e moral, né? E por que não dizer razoabilidade, na pessoa razoável dentro desse cenário, mas fora daquele jogo, será que eu não tenho que intervir e fazer o papel da pedagogia do esporte surgir pela minha atitude moral, né? Será que não é pela questão moral que nós temos o papel pedagógico do esporte? É isso que eu fiquei pensando, né? É uma pergunta que me veio. Lucas, você traz um tema que, não tenha dúvida, terá que ser um podcast somente para discutir essa temática, porque você lança um ponto, e aí para a gente fechar a nossa discussão, já que nós estamos nos acréscimos, e ligando aí a tua reflexão com aquilo que o Luiz Felipe nos provocou há pouco, eu não tenho dúvida que isso só reforça o quanto esse professor ou esse treinador precisa carregar consigo a sua responsabilidade como formador. Formador não no sentido de que é aquele que vai determinar quais são as regras ou qual é a ética que os seus jogadores devem seguir, mas um formador que vai ajudar os seus atletas, os seus alunos a refletirem sobre essa situação, porque eu acho, Lucas, que isso é tema de aula, isso é tema de discussão, porque nós a todo momento defendemos que se eu ensino esporte, a competição faz parte desse processo, ou seja, ela não é a avaliação do meu trabalho, mas ela é um conteúdo do processo de formação, o que leva a gente a refletir sobre uma questão interessante que acho que aconteceu essa semana, esse final de semana. Nós gravamos isso, como o Hudson destacou, em outubro de 2019, e eu acho que nesse final de semana, no futebol feminino, no campeonato feminino carioca, o time do Flamengo, se não me falha a memória, ganhou de 56-0 da outra equipe, né? Veja, o que significa isso, né? O que aconteceria? Vamos fazer uma reflexão, porque não é nem uma analogia. Quando nós crianças jogávamos futebol de rua e o nosso time, a gente dividia as equipes e a minha equipe começava a ganhar da equipe do Luiz por 3, 4, 5-0, o que acontecia com o jogo? Acabava. Nós, crianças, parávamos o jogo e falávamos o seguinte: olha, eu e o Hudson contra a Rapa. Nós criávamos uma situação no sentido de que o mais importante era exatamente o desafio que o jogo trazia e não necessariamente o resultado em si, porque ganhar o jogo de 56-0, eu acho que não tem como ninguém sair feliz de um jogo como esse, nem quem ganhou de 56 e muito menos de quem perdeu. Eu ficaria com vergonha de jogar um jogo como esse, né? E veja, de que ética e de que moral estamos falando nesse momento. Exatamente. Queria fazer um último apontamento antes da gente terminar, especialmente da minha parte,
Várias das citações que a gente faz aqui são de cabeça, e esse tema é um tema incrivelmente profundo que nós também aqui estamos tateando, né? A nossa ideia é muito mais levantar um debate que talvez para você que nos ouça agora seja importante, do que de colocar qualquer tipo de definição ou qualquer tipo de encerramento do assunto. Na verdade é uma provocação porque as pessoas vão Procurem mais a fundo nessa discussão. Exato, mas eu acho que o simples fato de tatear esse tema já é algo muito necessário na nossa área, porque o esporte muitas vezes se conforma em aceitar as coisas como elas são, e talvez algumas outras coisas precisem ser debatidas, como a gente tentou fazer aqui agora. Ou fica esperando alguém ditar a regra. Exato. Para que eu siga. Esperar a ética. Exato. É isso, pessoal. A gente agradece pela atenção, pela paciência, por mais esse Lapcast. Fiquem atentos que, como sempre digo, tem muito mais coisa, sempre tem muito mais coisa vindo por aí. Da minha parte, muito obrigado e até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.